Amiguinhos tagarellers, muito bem-vindos ao Falando de Nada muito especial, né, Leandro? Mais do que especial. A gente vai receber aqui pra bater um papo honestão com a gente, tirar várias dúvidas que a gente sempre teve sobre os bastidores da indústria, porque veja, a gente não sabe de tudo. A de gente forma alguma, longe disso. está aprendendo todos os dias. E aí, quem é que vem aqui pra bater um papo com a gente, falar um pouco de tudo que acontece de festival, de premiação, de produção, contar um pouco da história, falar um pouco sobre projetos novos. Caio Gulani. Apenas o Gulani em pessoa. O Gulani em pessoa. Da Gulani Produtora, uma das produtoras mais incríveis que o Brasil já viu, atua desde os anos 90, responsável por muitos filmes que vocês assistiram, muitas séries que vocês assistiram, séries e filmes e animações que vocês assistirão. Então se prepare para um dos melhores bate-papos da história desse podcast. É. Opa, peraí, tô vindo aqui na porta, o cara chegou. Chegou? Vamos pro papo direto já. Bora. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas direto da Gulani, ele, Caio Gulani! Uhul! Muito bem-vindo, Caio. Muito obrigado por estar aqui conosco. Estamos muito empolgados de tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado vocês, Aline, Michel. É um barato poder conversar com vocês. Eu já acompanho, vejo a fluidez e os temas que vocês tratam. Eu não tenho ainda uma participação muito assídua em podcast, em videocast. Esse é o seu primeiro podcast, não? Eu diria que é o segundo tá mais bom. Aberto, assim, Que muitas honra. vezes a gente... Pois é, então tô gostando da experiência. E a gente, enfim, participa de muitos fóruns, muitas entrevistas mais focadas em projetos ou uma pauta específica, mas eu achei esse convite para a gente falar do todo, da carreira, do mercado, enfim, muito bacana, e dos personagens também, por que não, né? Você vai sair daqui querendo fazer o Gulano Cast. Exato. Só espera. Não, mas Você só galera. trazendo um pouco de contexto aqui pra você também, eu sei que você falou que você já assistiu, mas aqui no Falando de Nada, a gente fala de tudo e de nada. Então a gente gosta muito de explorar os bastidores, o pessoal que tá assistindo em casa, a gente chama eles de tagarellers, porque é o Sei. Falando de Nada, entendeu? E eles sempre mandam várias perguntas, eles têm muitas dúvidas sobre esse mundo dos bastidores, que às vezes nem eu nem o Michel conseguimos responder. É muito bom. Muito bom ter você São aqui. perguntas muito boas, Está ali por trás do véu que faz a coisa acontecer, né? Exato. Que Então a legal. gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas pra quem estava morando numa caverna enfiado no meio do mato, conta pra gente o que é a Gulani e o que a Gulani... Não precisa falar tudo, porque é muita... Posso mostrar, produção? Eu vou mostrar que eles trouxeram aqui pra gente um portfólio do que a Gulani já produziu. Gente, isso é pesado, É tá? muito bonito, e é muito bonito. É pesado, Baita é de material. 96 a 2024 e são muitas coisas, muitas coisas. Então conta pra gente, Caio, como que vocês começaram, qual foi o primeiro projeto e agora, assim, aonde vocês estão agora? Olhar para a história da Gulani se mistura muito com a nossa história, né? A minha e a do Fabiano Gulani, que é meu irmão, e nós dois somos sócios fundadores da Gulani. Nós fundamos a Gulani em 96, como você disse, e já trabalhávamos com audiovisual, já fazíamos faculdade de cinema. Naquele momento, nós... Por outras circunstâncias da vida, nós, ainda jovens, mas já trabalhávamos com outras coisas, sempre no ramo das artes. É uma coisa que eu entendo que foi muito construtivo para a nossa história, tanto pessoal quanto da Gulani. Então, nós dois vínhamos já de algumas experiências profissionais, que são, inclusive, bem mais curiosas do que a Gulani, depois eu conto, mas é um início jovial ali de se inserir, de participar das primeiras experiências profissionais e tal. E quando nós chegamos na faculdade... Nós dois, então, já trabalhávamos e encarávamos a faculdade como um lugar de assimilar conteúdo, de criar um novo contatos, né, para uma nova turma, mas nós trabalhávamos. E na faculdade existe aquela tradição de você fazer o curta de conclusão de curso. E nós começamos a fazer alguns curtas, mas eu estava no primeiro semestre, eu estava produzindo os filmes de quem estava saindo já. Olha! Então ali conheci Beto Brant, Renato Ciasca, Beto Brant, que tem uma cinematografia incrível no cinema brasileiro. Depois a Laís Bodansky, que veio ser uma parceira de tantos, até hoje, uma parceira de tantos anos. Nós conhecemos ali Daniel Augusto, Pascoal Samor, várias outras pessoas
que nós interagíamos ali. E nós olhamos um para o outro, foi ali que deu um start, assim, porque tinha um bar do lado da faculdade que as pessoas frequentavam muito. Eu amo que sempre história de faculdade sem bar não vale. Eu diria que era a sala de aula mais frequentada. E nesse bar, nós ali tínhamos todas as conversas e tal. E eu olhava para o Fabiano e falava, não vai caber no Brasil, no mundo, o tanto de diretor que querem ser diretor, de pessoas que querem ser diretores, diretoras aqui. O que a gente vai fazer? Como nós vamos se posicionar, né? Vamos produzir o filme desse pessoal para ver, para ter essa experiência no cinema produzindo? Óbvio, nos primeiros filmes eu fiz, enfim, assistente de câmera, assistência de direção, o Fabiano fez som e assim por diante, porque é um momento de experimentar. E, como eu disse, nós já trabalhávamos em outras coisas. Mas você não queria ser diretor, você queria ser produtor desde cedo. Nesse momento, nós decidimos. Nós falamos assim, cara, vamos empreender, porque nós tínhamos uma preocupação, nós víamos que, é bom lembrar, diferente de hoje, as políticas, a Embrafilme, que era a política governamental para que tivesse um incentivo e o fomento do cinema brasileiro, estava extinta. Foi na época do governo Collor, extinguiu a Embrafilme. Isso é um pouco de história para os estudantes de cinema, vão entrar nisso. Se tem um lugar que o pessoal vai apreciar essa história, é aqui. Pois é, eu acho interessante. Isso era o quê? 92, 93? Na década de 90. Caiu em 92, 93, a Embrafilme foi fechada, extinguida, e era o mecanismo que usava para fazer filmes. Nós éramos muito jovens, eu não andava ainda com a turma e não fazia cinema, mas lembrava que isso tinha minguado. Então nós trabalhávamos com uma perspectiva de uma indústria em formação, de uma indústria que não estava aquecida, não tinha o business ainda. Lá no começo dos anos 2000, vocês lembram que a chamada retomada do cinema brasileiro com o filme Carlota Joaquina, da Carla Camurati, foi um filme que marcou a retomada. Isso era no final dos anos 90. E logo em seguida vieram já filmes que nós fizemos importantes, que o primeiro da Gulani foi O Bicho de Sete Cabeças, que é com a Laís Bodansky dirigindo, Luiz Bolognese escrevendo o roteiro, e o Santoro, que veio fazer o personagem principal. Tem uma história incrível do Rodrigo nessa época, mas terminando o início da Gulani, nós então começamos a produzir diversos curtas-metragens, depois começamos a estar apto para entrar nos editais para curta-metragem, que então tinham editais do município, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, às vezes com o Rio de Janeiro, e com isso nós fomos pegando essa expertise de, enfim, empreender projetos. Paralelo a isso, outras pessoas que vinham da indústria que tinha acabado, que era uma geração anterior à nossa, estavam desenvolvendo seus primeiros filmes, seus primeiros longas, e nós fomos trabalhar com essas pessoas. Aí não como Gulani, como profissionais, produtores executivos ou diretores de produção, nós fazemos uma dupla, e aí fizemos filmes de mestres como o Carlos Reichenbach, que tem uma cinematografia. O Carlos Reichenbach, para quem gosta de entretenimento, é um dos grandes diretores do cinema marginal de São Paulo. Então é importantíssimo o movimento que teve ali junto com a Boca do Lixo. Não sei se alguém ouviu, se as pessoas ouviram falar. A Boca do Lixo era um movimento de São Paulo alternativo, underground, assim, que fazia um pouco uma contracorrente às chanchadas, aos filmes mais, vamos dizer, quase aquele que, não sei se você pegou essa fase, na Bandeirantes passava um Sala Especial, filmes um pouco meio sexy ali, histórias, uns dramas bastante apimentados, e paralelo a isso tinha o cinema marginal, já tinha um resquício do cinema novo, que no Rio de Janeiro era presente em vários filmes também de autor, e nós fizemos vários projetos aqui, vamos dizer, como profissionais do cinema. Em algum momento a gente olhou aqueles filmes e falou, talvez a gente tenha que empreender um pouco diferente de como esses projetos estão sendo, esses filmes estão sendo feitos, e acho que o principal ponto foi o olhar para o lançamento dos filmes, para a comercialização dos filmes. Era tão difícil fazer cinema no Brasil no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que quando os produtores terminavam de produzir o filme, não tinha mais fôlego para lançar o filme. Não tinha fôlego e não tinha dinheiro. Imagino que a grana para lançar não deve ser pouca, né? Porque tinham poucas distribuidoras ligadas a esse business e assim por diante. Então a gente começou a ligar as antenas, o radar, para poder pensar não só o desenvolvimento da ideia, o desenvolvimento do roteiro, o desenvolvimento do projeto, assim como uma boa produção, obviamente, entregar um valor de produção bacana
e depois ter fôlego para lançar o filme. E aí acho que o primeiro filme que coroou a nossa história como produtora foi O Bicho de Sete Cabeças, porque é engraçado, vale muito contar o caso do Bicho, porque ele é um filme que agrupa algumas características que a gente carrega até hoje como quase que filosofia de trabalho nosso e tal. Que eu diria que a primeira é um filme, posso dizer, entre amigos, pessoas que têm uma familiaridade muito grande, que querem o mesmo, enxergam o mesmo potencial daquele filme. A nossa participação como produtores, que a gente sempre encarou uma participação artística, criativa. Para além da gente... Hoje, eu posso dizer, a gente sabe fazer qualquer plano cinematográfico que for proposto. A gente tem exercitado muitos e muitos anos com diversos tipos de audiovisual e a gente está bastante apto a empreender o cinema, as séries, o audiovisual. Agora, para nós, a graça acontece quando a gente divide daquele sonho. Para nós é mesmo uma paixão, é mesmo um sonho, é o nosso tesão de trabalhar. Pô, tinha que fazer uma faculdade, tinha que escolher uma coisa para trabalhar, minha mãe insistia que a gente tinha que fazer uma faculdade. Então, pelo menos, vamos fazer alguma coisa que a gente goste. Então, essa característica de empreender o lado nosso de produtores, mas produtores criativos que leem, dão opinião, dialogam. A gente tem até hoje o ritual da sala de roteiro para falar com a autora ou o autor, e essa troca é muito valiosa assim, para o conteúdo do projeto. Todo mundo vive, realmente fica mais fácil, falando assim a real, inclusive... abastece a nossa vontade, fica mais fácil de produzir a partir do momento que você compreende aonde você quer chegar. Mas, então você participa também dos roteiros dando ideias e não só ali observando. Exatamente, Tá. exatamente. Porque é bom para o público entender, o cinema ele nasce de uma ideia que pode vir de um livro, de uma reportagem, pode vir da ideia original de um roteirista, da ideia original de um produtor, da ideia original de um diretor e assim por diante, de um ator, uma atriz, etc. E depois você vai construir as peças. Então você tem a ideia, você constrói um argumento, do argumento a escaleta, o roteiro, e assim você vai construindo. Então nós não temos esse perfil de ler pronto, a gente lê a cada momento, a gente primeiro, como eu disse, se apaixona pelo conceito, para ser um pouco além de uma ideia. Então essa é uma participação que a gente entende como inteira, profunda dentro de um processo. Colaborativa, né? O cinema é totalmente colaborativo, né? Inclusive é bom para a gente entender um pouco dos parceiros e parceiras. Se desde o começo está muito difícil de trocar, algo vai dar errado em algum momento. Com certeza. É verdade. E, de novo, a experiência que eu tenho junto com o Fabiano, desde a fundação da empresa, nós somos dois, e já eu conto da chegada da Débora, que foi a nossa sócia que entrou em seguida. A gente sempre se dividiu os pontos de vista. Então, o melhor ponto de vista não é o meu nem o teu, e sim o consenso que a gente... Aí muita gente pergunta, pô, mas vocês são irmãos, mas vocês não brigam, vocês não... Lógico que a gente briga, lógico que a gente... A gente briga. Total. Mas a Ela briga comigo, não briga com ninguém, não. Maravilhoso. Não, então, a diferença é que a gente tem hora para terminar a briga. Claro. Nós não vamos carregar aquele ponto de vista diferente para sempre. Mas a briga é saudável também, porque gera uma discussão que te leva até algum ponto. Eu acho que, pra mim, o mais importante é quando você não se fecha a oportunidade de ouvir o outro e agregar naquela ideia, sabe? Você pode discordar, mas às vezes, conversando, você chega num ponto no meio do caminho. Que pode ser o melhor. Não é? Exato. E geralmente a prática indica isso. Você, óbvio, não estamos falando de gênios. Gênios tem um departamento para gênios. Quando o gênio sabe tudo, constrói tudo, faz tudo, a gente também até, enfim, topa. Se o gênio se apresentar ali, a gente pode empreender. Tipo um Nolan. Não, eu diria até... Nós trabalhamos com pessoas assim, tipo o Babenco. O Babenco, quando a gente chegou na nossa história com o Babenco, ele já tinha... A Laís estava começando junto com a gente, vários outros talentos. O Babenco já era super estabelecido. Então, é óbvio que a troca é um pouco diferente. Mas eu tenho bastante convicção de que quando nós começamos a trabalhar com ele, para quando nós terminamos, essa troca só aumentou. Então, justamente, mesmo com
com pessoas mais experientes, que é o que um pouco hoje eu me coloco nesse lugar. Por mais que eu tenha bastante experiência, eu estou sempre aprendendo. Sempre quem vier novo, trouxer a novidade, a gente está aberto para conversa. Deixa eu te interromper um segundo para te perguntar isso, porque eu sinto que a Gulani abriu em 96 e a gente está em 2024. São 30 anos. 27, 28 anos. Não dá pra cima. Que eu tô, senão Já eu me sinto muito chega. velha. Tô brincando. Mas a gente já viu isso, nós jornalistas acompanhando aí, a evolução da televisão, do cinema e tudo mais. A gente viu uma mudança muito grande, recente, com o streaming, com os novos canais, né? Isso impactou o trabalho de vocês de alguma forma? Essa chegada das novas tecnologias, na maneira como vocês produzem séries, filmes, a estrutura do roteiro, estrutura de produção, etc? Muito. É uma ótima pergunta. Na verdade, eu vou tentar resumir um pouquinho para dizer o quanto da história da Gulani a gente sempre teve que lidar com as mudanças, por conta principalmente do país que a gente vive, que está sempre aprendendo, que às vezes dá uns passos para trás, que a gente tem que tomar fôlego. Então, no começo, nós fazíamos os filmes independentes brasileiros. Após a retomada, nós somos uma das produtoras que mais temos títulos de lá para cá, do cinema brasileiro. Então nós fizemos filmes com muitos artistas, diretoras, diretores, autores, autoras. Quais você considera seus grandes hits de lá pra cá? Olha, eu poderia citar o Bicho de Sete Cabeças, depois nós fizemos O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, do Cal Hamburger, que nós tivemos competindo no Festival de Berlim. Depois eu ainda posso... O Carandiru, que é um grande projeto que também fez história no Brasil. Um pouco mais depois, O Que Horas Ela Volta, eu acho que é um grande marco também na nossa história. O Lobo Atrás da Porta, do Fernando Coimbra, que é um suspense. Depois eu não posso deixar de dizer, quando a gente entrou para um cinema também mais claramente indo atrás do público, nós vamos falar disso aqui um pouco hoje, do público brasileiro, nós fizemos aquela trilogia Até que a Sorte Nos Separe com o Leandro Hassum. Então uma comédia deliciosa, que tem histórias incríveis ali, hilariantes, e durante... Nos 3 anos que nós lançamos o Até que a Sorte, ele foi o filme mais visto daquele ano. Então, foi um outro tipo de sucesso muito legal. Aí também vale destacar as coproduções internacionais, com o Amazônia, o Traidor mais recente do Bellocchio, que é um diretor, acho que o último vivo dos italianos, Fellini, Antonioni, o Bellocchio tá vivo, nós fizemos um filme com ele, O Traidor, que teve em Cannes há 3 anos atrás, que é a história do Tommaso Buscetta, que fugiu para cá, da Itália. Então, nós fazemos os filmes independentes, em que nós financiávamos eles principalmente no Brasil, e nós entendemos uma outra camada. A gente falou, só financiar aqui no Brasil, isso pode ser que a gente tenha muita disputa interna, mesmo assim, vamos dizer, as fontes são limitadas. Vamos expandir, vamos trabalhar com outros mercados fora do Brasil. E aí começamos a coproduzir com outros países. E vale dizer, por isso que eu cito o Bicho. O Bicho já foi uma coprodução internacional. Vale citar nossa amiga, a querida Sara Silveira, que é uma produtora que vem desde antes, uma geração anterior à nossa. E nós convidamos ela para fazer parte do Bicho de Sete Cabeças, junto com a nossa produtora, a Laís e o Luiz. E ela tinha um contato internacional, e à época veio a Fábrica Cinema, aquela iniciativa da Benetton, e colocou um dinheiro no filme. E daí a gente então abriu um caminho de buscar dinheiros internacionais para compor os orçamentos dos filmes, e com isso lançar o filme fora do Brasil e etc. Então essa foi uma primeira ampliação de escopo assim, do que a gente fazia, e de principalmente ampliação de conhecer pessoas e tal. Eu sei que valores, eles dependem, mas quanto mais ou menos custa para fazer um filme no Brasil hoje em dia? Você diria assim, que você fala, precisa no mínimo disso para fazer acontecer, senão nem adianta. Olha, mudou, até com essa pergunta, a entrada do streaming colocou a barra mais para cima um tanto. Tá mais caro. Tá mais caro. Acho que principalmente do valor, que acaba trazendo qualidade, não necessariamente, mas acaba tendo maior chance de qualidade. Só que eles ficam mais caros mesmo, sendo feito de forma com vamos dizer, um streaming, uma plataforma pagando o projeto inteiro. E aí, principalmente as equipes,
e o elenco, o casting e as equipes passaram a receber um valor que virou uma referência. E aí depois, como vem para fazer um filme de baixo orçamento independente? Então a equipe hoje ela tem que escolher. Vou fazer um filme mais independente, em que eu vou provavelmente ganhar uma tabela, vamos chamar assim, menor. Na verdade, nós temos o sindicato dos técnicos que tem um piso. Ninguém é abaixo daquele piso. Não pode, é lei. Agora, o acima é que a gente tem que tá driblando. Então, se vocês pesquisarem, tinha uma questão de uns 8 anos atrás, 10, tinha um edital de baixo orçamento do Ministério da Cultura que era R$1 milhão. E que era proibido você buscar outro recurso. Você ganhava R$1 milhão para fazer o filme inteiro? O filme inteiro. Isso há uns 8, 10 anos. Meu Deus! Então era um filme de baixo orçamento. Nós fizemos alguns, inclusive, e foram feitos, assim, porque era já muito difícil naquela época. Hoje em dia, eu diria que o filme de baixo orçamento, ele está entre 2 e 4. Nossa, é muito menos do que eu achei que seria. Não, esse é o baixo orçamento. É Mesmo quase que assim, o filme... porque muita gente. É muita gente. Mas existe ali a iniciativa das amizades, de quem vem, porque muitas vezes esses primeiros filmes são oportunidades para você mostrar o seu trabalho. Claro. Então, muita gente, o que está pesando ali não é o dinheiro. Como nós no começo da faculdade, que fique claro, ou no começo de carreira. Quando olha a nossa trajetória hoje, é bom dizer, nós nunca fizemos comercial de televisão. E vários colegas e pessoas que faziam filmes também faziam comercial de televisão. Eu via os caras trocando de carro, comprando apartamento, pedindo aqueles vinhos lá de 3 dígitos. 3 é pouco, né, irmão? Enfim. Então, a publicidade dava muito mais dinheiro do que fazer audiovisual. E olhavam pra gente e falavam assim, você quer fazer filmes, mas viver mesmo, você vai viver do quê? É a utopia. Um Carandiru, ele é um filme de baixo, médio ou alto orçamento? Carandiru, à época, foi o mais alto realizado no tá. Brasil. Só que passou só para eu ter uma ali... noção ali. Então, aí passou, eu vou te contar um pouco. Então, eu diria que de 2 a 5 é o filme de baixo orçamento, de 5 a 15 ou de 5 a 20 é o mediano e de 20 para cima é um filme de um orçamento alto. Agora, esse alto, ele pode se virar 70. No Brasil, mais raro uma iniciativa de projetos tão caros. Agora, à época, nós fizemos alguns projetos muito grandes, como o Carandiru. Foi muito grande mesmo, foi uma virada numa geração toda que trabalhou no filme, que inclusive trabalha muita gente num filme, elenco, né? A gente tem ali quase o primeiro filme de muita gente. É que as pessoas esquecem que tem gente por trás das câmeras, que é isso assim, tem o maqueador, tem o figurinista, tem o assistente de câmera, tem a direção 1, 2 e 3 pra fazer. As pessoas esquecem que existe esse... Cara, é só ver os créditos no final do filme, e você todo mundo ali foi imagina pago. Um filme como o Carandiru, que você tinha que ter ali cenas com 1000 figurantes. 1000 figurantes? Fazer a invasão. Imagina que não teve de efeito, um mix entre efeitos mecânicos e efeitos digitais de pós-produção e tal. Então, enfim, longas independentes focados para o Brasil. Depois o próximo passo, as coproduções internacionais. E depois, nisso, a gente sempre trabalhando colaborando para que as leis de incentivo fossem solidificadas, saísse ali, criasse a agência. Aí criou-se a Agência Nacional do Cinema, começou a ter cada vez mais a regulação e o fomento, e nós fomos nadando nessa onda. Nessa esteira veio uma discussão que era uma lei trazendo uma obrigatoriedade para os canais a cabo. Quem nasceu muito para cá dos anos 2000 já não vai lembrar disso, mas eram os canais a cabo, lembra? Que tinham aquela programação que muitas vezes era só uma programação importada. E aí nós aqui, a classe, o parlamento, vamos dizer, o Congresso olhou para aquilo e falou, olha, tem que ter a produção nacional. E uma produção para ser nacional independente... o que configura um produtor independente? Um produtor independente, ele não pode ser empresário, dono de mídia. Ele não pode ser da radiodifusão. E nós não temos nenhum canal, nós não somos dono de televisão, muito pelo contrário, a gente nos fizemos ali na realização de projetos. Então, um produtor independente validava o projeto para passar na cota brasileira do canal a cabo. E assim começaram a vir muitas propostas para nós. A primeira, que é muito curiosa,
e ilustra bem a nossa história, foi a HBO, quando chegou no Brasil. Eu não sei se vocês lembram hoje. Alice. Eu lembro muito bem. Mas qual era o slogan da HBO, lembra? Não é Não é TV, TV, HBO. It's not TV, it's HBO. Exato. Por quê? Isso não é televisão, isso é a HBO. Por que eles falavam isso? Porque eles tinham esse conceito de que na HBO era mais parecido com o cinema, era uma coisa mais sofisticada. Era o ponto de virada da televisão americana, né? Que era produzir essas coisas mais caras. Exatamente. Com uma qualidade visual muito mais interessante, mais curtas. O glamour do cinema, Exato. a qualidade do cinema vindo pra dentro da série. Eu fui no evento de lançamento de Alice. Então, aí a Alice, cara, que legal isso. Muito bacana que a gente tá aqui Eu trabalhei com a Ana Horta no passado no Emmy. com a Andréia. Eu confundi o nome das duas apresentadoras. Amiga, Com a Andréia. querida, Andréia, tá grávida agora. Ai, maravilhosa. Ela tá grávida? Tá grávida. Você não sabia? Não, encontrei com ela agora no lançamento de Ela Cidade já de tava Deus, grávida. mas não parecia nada grávida. Não parecia. Até conversei com ela. Eu posso contar aqui, porque acho que eu li hoje Caramba. no jornal. O pessoal do O2 vai filmar cenas dela primeiro. Pra liberar. Pra liberar ela, porque aí a barriga boa. cresce e toca o barco. Mas ela já tava com barriguinha no Não Cidade notei. de Deus. Não notei. Tava. E a Andréia, ela tinha ainda uma carreira bem... Eu não me lembro ao certo, mas ela ainda não era muito conhecida. Ela acho que trabalhava um pouco na Record e nós pescamos ali, entendemos que era a Alice. Mas antes ainda da Andréia, os executivos da HBO chegaram no Brasil e falaram: a gente está procurando a Gulani para fazer uma série de televisão, porque vocês têm uma cinematografia que a gente admira. Os Que filmes de legal. vocês Caraca. têm uma qualidade que a gente quer para dentro das nossas séries, porque... It's not TV, it's HBO. A gente, Aí fomos ali, fomos entendendo. E vocês nunca tinham feito TV até então ou já tinham feito algum? Tínhamos feito pequenas coisas, Tá. dramaturgia forte, assim, construída do zero, ainda não. Aí quem que nós convidamos para fazer Alice? 2 pessoas do cinema, Karim Ainus e Sérgio Machado. Claro. Então, Faz sentido. justamente trazendo quem nós já gostávamos, admirávamos, ou tínhamos trabalhado e construímos Alice, que foi um arraso. E o orçamento de uma temporada de Alice é relativo a um filme de baixo orçamento, médio ou grande? Olha, é bem diferente porque o volume é maior, né? Enquanto a gente produz 100 minutos, 120 minutos para um longa-metragem, a Alice foram 13 episódios. A época tinha um slot de 13 episódios, porque tinha uma coisa, isso também tem a ver com Era o meia semestre, temporada. e tinha quantas vezes, um por semana, então 13 vezes. Era meia temporada, porque a TV aberta era 24. Exatamente. Então você tinha ali uma conta em 13 episódios. Então cada episódio tinha, eu diria nos dias de hoje, cada episódio de Alice seria entre 3 a 4 milhões. Então, Atualizado pra atualizado para hoje. Nossa, Então você que percebe bom, que é. Investiram uma são grana. diferentes orçamentos. Investiram uma super grana à época. E foi muito legal. Então, filmes independentes, coproduções internacionais, entrada na televisão. Aí trabalhamos muito com a HBO. Depois fizemos com o Daniel Rezende, O Homem da Sua Vida, que foi uma adaptação de uma série argentina, que foi muito legal aqui no Brasil. Gugu Madeira faz o protagonista. Depois, e vários outros com a HBO. Depois começamos a trabalhar muito com o Grupo Globo, que também fizemos 10 episódios spin-off do Carandiru, que tem até hoje lá, você vai ter o Carandiru, outras histórias, e assim por diante. Aí trabalhamos com praticamente todas que existem, assim, de televisão. Existia algum tipo... Porque eu sei que fora existia um preconceito com a televisão antes. Porque é isso, assim, na minha concepção, e é isso, estudando muita coisa gringa, que no final das contas foi no que eu acabei me especializando. Existia um preconceito de quem fazia cinema não fazia TV, porque TV era inferior, TV era menos, TV era pior. Existia isso aqui também, e isso foi tipo uma mudança de paradigma na cabeça de vocês? Ou isso nunca existiu e vocês tinham essa curiosidade? Eu acho que você tem razão, sim. Eu acho que, eu não sei se uma rixa clara, mas eram meio que 2 turmas bem diferentes. E depois, e tinha uma terceira turma que era a turma do comercial. Tá. De televisão, da publicidade. Óbvio que muitas pessoas trafegavam entre as 3 áreas. E tinha a turma do videoclipe também, né? A turma 4. Bem, bom, aí é outra O coisa Poiar legal. veio do videoclipe. O Johnny, que trabalha com a gente bastante, diretor-geral do Sintonia, o Johnny Sim. Araújo veio do videoclipe, fez Magnata com a gente, o Chorão. É outro Caraca. filme que vale a pena depois a gente falar, com a Buena Vista da Sony, que foi um filme de rock and roll, o primeiro filme de rock and roll que a gente sempre quis fazer. E pegamos acho que talvez o mais rock and roll radical da época. Sem ali. dúvida.
e fizemos com o Paulinho Vilhena. Mas então são esses tipos de audiovisual que eu, inclusive para os que estão começando e tal, tenho uma crença clara de que qualquer experiência, principalmente quando jovem, dentro do audiovisual, vai somar para o teu futuro. Então, antes de ir para a faculdade, nós trabalhávamos com outras coisas nas artes que ajudou muito a gente no futuro. E a gente também foi um pouco com essa cabeça. Não vamos olhar para o pessoal do comercial colocando muito distante ou como uma coisa que é a favor ou contra. A mesma coisa a televisão. Mas indo de encontro a essa pergunta, o que acontece? As televisões no Brasil produziam para elas, era dentro de casa. Então eles produziam durante muitos anos todas as novelas dentro da Globo. Para falar da Globo, que é o nosso maior grupo aqui, o grupo que eu acho que mais faz... A melhor estrutura também. Melhor né? estrutura, melhor dramaturgia, enfim, o grande grupo brasileiro de comunicação que... eu acho, enfim, todas as iniciativas brasileiras de grupos de comunicação muito bacana, e a Globo é um exemplo há tantos anos que a gente também conhece bastante. E ali, àquela altura, a televisão estava na sua maior força, anos 80, anos 90, começo dos anos 2000, até a primeira década de 2000, e eles... Estava tudo muito bem, obrigado. Vamos dizer, aquela agenda de atores, daquele elenco maravilhoso contratado, roteiristas, eles tinham escola de roteiro lá dentro. Vocês sabem, lá na Globo tinha escolinha de roteiro, aí a direção, os estúdios. Então, era uma turma que ficava um pouco isolada, fazendo aqueles projetos e que eram os mais, vamos dizer, pops no Brasil. Que quem via novela comentava do trabalho deles, não dos nossos filmes que muitas vezes estavam um outro tipo de audiovisual, né? Estavam buscando trazer outro tipo de reflexão e etc. Mas logo a gente foi entendendo que uma coisa poderia completar a outra. Também muitas pessoas, é curioso falar isso, mas até hoje, muitas pessoas, agora menos, porque já está muito mais aberto essa relação, mas enquanto contratados da Globo, autoras, autores, diretoras, atrizes e atores, me ligavam constantemente falando, tô cansado, não aguento mais aqui, porque eu tô aqui, é uma máquina, eu não tenho tempo para contar as minhas histórias. Aí eu falo, pensa bem, você tá tão bem aí. Você é CLT, cara. Você ganha uma fortuna, eu sei o apartamento que você mora, você quer vir mesmo para esse mundo? Mas para um artista, isso não é um pouco... não sei explicar, porque você não desenvolve coceira. sua criatividade, né? Isso você tá ali produzindo a mesma coisa então, várias mas sabe? eu discordo que é a mesma coisa. Tá. A Globo fez... Poxa vida, seria da minha parte, eu acho errado a gente dizer que a Globo repete a mesma coisa. A Globo reinventou. Você tem a fase do Boni, a fase do Daniel Filho, a fase Guel Arraes, a fase Maria... Enfim, tem vários talentos ali que trouxeram coisas que, se a gente parar para lembrar, são precursores também de uma certa dramaturgia, de formatos principalmente. Até o Silvio Santos fale o que quiser, mas ele inventou um jeito de fazer televisão. Nós fizemos a série também pro Star Plus. Depois O Rei da TV. Eu quero saber com quem que eu falo pra ter terceira temporada. Maravilhoso. Cadê Disney? Eu quero a terceira temporada. Tá na hora. Cara, eu Disney, adoro. atenção, Star Adorei Plus. essa série. Estamos prontos. E a gente, então, eu acho que a televisão tem o seu lugar, teve o seu momento. Até hoje, acumula um público muito grande num país como o nosso. Mas tinha essa inquietude do artista. O artista, eu acho que, na verdade, acaba tendo uma inquietude constantemente. Por isso que a Gulani é um lugar profícuo nesse sentido, porque a gente não faz só um tipo de projeto, a gente não está fechado em só um tipo de dramaturgia, a gente gosta de passear por alguns gêneros. Então isso eu acho que deixa à vontade as diversas vozes ali para a gente construir. E com essa experiência na TV a cabo, que exercitou bastante a gente, porque Fabiano tem uma frase que eu uso até hoje, que a diferença da produção independente do cinema, em que a gente faz com as pessoas de dentro do filme, a televisão a gente faz a quatro mãos. A gente considera, porque a época, antes de falar da plataforma, você tinha uma grade, a grade é em que horário que vai entrar, que dia que vai entrar. Eles entendem TV linear. Exato. Os tagarellers entendem. Então, assim, é porque a grade, né? A grade que vai entrar, mas o que tem a ver a grade? Bom, tem a ver que eu vou
tá vindo de uma novela super emocionante, vai ter um monte de senhoras de idade assistindo, e cuidado com o início. Desde esses toques, que já era uma primeira análise da audiência, que a gente pode falar aqui. Tem que saber o lead-in, né, pra você fazer. E até entregar o lead-out. Exatamente. Aonde colocar os intervalos pro comercial entrar. O que a gente discutiu isso quando tava o corte pronto, onde vai cortar para dar o comercial? A gente fico feliz de ter passado por essas diversas fases. Mas exercitou muito a gente de trabalhar a quatro mãos. E a plataforma não é diferente disso. A plataforma tem outras características, aí sim, estreia algumas das plataformas em 200 países. Então é diferente mesmo. Sim. Mas nós já estávamos, vamos dizer, acostumados a trabalhar em sinergia com o exibidor, né? Vamos chamar assim. E até antes também, o cinema também, porque a distribuidora também, a gente conversava, parceiras como Warner, Sony, Columbia Pictures, as nacionais Paris Filmes, enfim, Imagem. A gente já trabalhava em conjunto com essas distribuidoras para eles também acreditarem no filme que a gente estava construindo para lançar no cinema com empenho. Ou seja, percebe o que eu falei lá no começo? A preocupação de você depois colocar o filme. A gente entende que o audiovisual se completa, o ciclo termina quando o público assiste. Claro. Perfeito, né? Com certeza. Não, e a gente precisa falar um pouquinho também sobre festivais. A galera morre de curiosidade sobre festivais. Festivais e premiações, né? É os dois, né? Você estava agora em Cannes, vão estar no TIFF em breve. Como é que faz para um filme participar de um festival? Qual que é a tramóia? Veio uma pergunta de algum tagarela. Gente, desculpa, eu não lembro exatamente quem foi que mandou a pergunta. Mas, que perguntavam como que os filmes vão parar nos festivais. E aí um colega pagar, nosso... como é que é? Um colega nosso que trabalha na Warner, beijo, Fante, que trabalha com vendas e exibição lá na Warner, comentou com a gente, ele mandou uma resposta falando, não, é uma via de mão dupla, os festivais entram em contato e as produtoras também, um precisa do outro. Exato. Mas a gente ficou, tá, como é que funciona mesmo? Então, mastiga pra gente, por favor, Caio. Olha, esse ano é um ano muito especial para a Gulani. A gente está muito contente porque nós participamos do maior festival do mundo, que é o Festival de Cannes. É diferente do Oscar, tá? Para não... mas o maior festival não é o Oscar. O Oscar, em teoria, ele é uma premiação, ele não é um festival. Sim. O Oscar, sim, é a maior premiação do mundo de longe, um evento que a gente também acha incrível e tal. Mas é diferente. O festival, que existem vários no mundo, vários mesmo, é bacana de ver, mas é esse lugar reservado para os cinéfilos, reservado para as diversas cinematografias, para a pluralidade do cinema mundial, global. E os festivais que são os maiores, os mais respeitados e mais importantes, eles têm muita seriedade em escolher obras que sejam de fato relevantes. Essa é a premissa do festival. Seja os nossos festivais aqui... Eu ia comentar, a gente tem aqui também, tem Gramado, Rio. É um festival, o Gramado é um festival interessante, com uma característica lá no sul do Rio, já mais no polo Rio-São Paulo, que então pega tanto uma safra nacional quanto traz filmes internacionais. E em São Paulo, esse trabalho incrível da Renata Almeida na Mostra Internacional de Cinema. Eu ia te perguntar, a Mostra também é um festival? Ela é um misto, ela chama de Mostra porque a principal atividade da Mostra é você mostrar a cinematografia mundial. E eu vou fazer a volta ali com a Renata, que explica bem esse circuito dos festivais. Porque a Renata, assim como toda a organização da Mostra Internacional de São Paulo, frequenta os festivais durante o ano inteiro, vendo o que são os filmes de ponta para chamar, para convidar para vir para a Mostra de São Paulo. Então você percebe que é uma curadoria global para que cada país consiga ver esses filmes que são novidades. E você vai perceber, qualquer tagarellers que queira aí entrar na questão e procurar, você vai ver que vários diretores consagrados, diretoras e filmes importantes se despontaram em festivais. Bom, até aí tudo bem, esse é o papel do festival. Ainda falando do festival como um todo, para nós é o nosso circo, é onde a gente monta a lona, é onde a gente encontra os nossos iguais. Só que japonês, italiano, coreano, francês, argentino, gente do mundo inteiro com produtoras independentes fazendo seus projetos, vendendo e comprando filmes, distribuidoras, jornalistas, roteiristas. Então é um lugar de bastante troca.
que muita gente nem às vezes está tá participando oficialmente daquele festival, mas vai para fazer um network. Bom, até aí a pergunta, como que eu entro com o meu filme? Como que você entra com o filme? No fundo, é aquela coisa muito simples. Você faz a inscrição, submete e eles têm que te escolher. Entendi. Caraca, É assim. É simples assim. Simples Mas, assim. mas tem algum brasileiro lá que ajuda a fazer essa seleção pra falar esse é um filme relevante brasileiro ou não? É todos os franceses que resolvem? Tem, mas não são o voto principal. O que eles fazem? Eles têm, por exemplo, estamos falando dos 3 maiores festivais do mundo. É o Festival de Cannes, o Festival de Veneza e o Festival de Berlim. Eu achei que Toronto tava aí também. Toronto, ele entra também como o AAA, que a gente fala, 3A, mas ele vem logo em seguida. Toronto é grande, San Sebastián é grande, aí vão tendo outros festivais ao redor do mundo. Você submete o teu filme. Tem uma comissão de seleção, que geralmente quem lidera é o curador do festival, que monta o seu time de selecionadores. Muitas vezes convidam pessoas externas. Então, no ano tal, convida, por exemplo, o Caio Blá foi convidado para fazer de Gramado esse ano. Então, ele com o curador fixo do festival escolheram os filmes que foram lá ser competidores. Porque vários inscreveram, nem todo mundo foi selecionado. A nossa coisa é igual. Só que, qual é a diferença? Antes da diferença ainda, é muito difícil você entrar imagina, num o mundo festival inteiro, desses. né? Você imagina que são... Cannes tem por volta de 60 filmes. 20 da mostra principal, que é o que nós estávamos com o Motel Destino, dirigido pelo Karim Ainous. Mais 20 na Certain Regard, Um Certo Olhar, que é um título lá deles de uma mostra paralela. Mais 10 na Quinzena dos Realizadores e depois mais 10 em ópera-prima, em primeiros filmes, que é até primeiro e segundo filme, depois os curtas. Tudo isso compõe ali os 70 filmes, entre 60 e 70 filmes. São inscritos 6 mil. 6 mil filmes. Então, você imagina... Pra Do você, mundo inteiro. Põe mundo nisso. Meu Deus. País que você tem que ler de novo. Você acaba não acessando. Isso são o pessoal do festival que... Mas eles divulgam. Então, tem muito filme que submete. Você tem que... Nós estamos aí há mais de 20 anos submetendo praticamente todos os anos. Para além de submeter, como eu disse, o festival é um lugar que a gente faz negócio. Então, o Fabiano, meu sócio, lidera mais essa parte. Ele vai todo ano com mais 2 ou 3 pessoas do nosso QG lá, da companhia, que acaba buscando negócios, vendendo o filme seguinte, tentando financiar o filme seguinte, vender para distribuir em outro país o filme anterior e trabalhar o filme atual. Então trabalho de formiguinha, né? Formiguinha e constante. Vai para Cannes e tá passeando. A agenda num evento desse. Porque vale falar que, fora esses filmes, tem um mercado ao lado do paralelo ao festival, que aí são muitas empresas do mundo inteiro comprando, vendendo e negociando filmes. Então, gente, é um supermercado de cinema. É ali que a gente lá trabalha. O Coppola com o filme novo dele, o Kevin Costner com aqueles absurdos, todo mundo que tem dinheiro compra. E a pessoa nova que acabou de fazer um filme, que é o primeiro filme dela. Essa é a mágica de um festival de cinema. Que legal. E você tá ali do lado de... Nós estávamos com o Motel Destino, que até dançamos forró, porque estávamos com o filme cearense, o pedigree, DNA cearense, com o elenco cearense, o Fábio Assunção, o único sudestino no filme. Então, naturalmente, ali a gente brincou e trouxe um pouco do Ceará para o tapete vermelho, mas dia anterior estava o Coppola, dia seguinte estava outra grande cineasta e assim por diante. Então esse é um pouco o nosso cotidiano, buscar filmes que tenham o perfil. Porque é importante dizer isso também. O Até que a Sorte nos Separe, nós não escrevemos em Cannes a comédia com o Leandro Hassum. A gente conhece do gosto. Não tem uma comédia desse jeito na seleção de Cannes. Claro. Você tem alguns festivais de comédia, mas que aí é com outro intuito, tem um outro tipo de articulação.
Mas esses festivais, eu diria, eu brinco que é o vovô do audiovisual. Ali é aquele filme em que O monóculo, o cafezinho. em que você tá ali... É o perfil. Exercitando uma linguagem. Então, acho que é um lugar que a gente gosta muito, é da onde a gente veio. E a gente gosta muito de estar presente. O Toronto é um outro festival, aí é interessante porque ele é muito mais próximo da indústria americana. A Natália Bride já foi pra Toronto cobrir, Já né? mais de uma... Minha sócia. Pois é. Ela já foi mais de uma vez cobrir Toronto e ela fala que, assim, é caótico, porque tá todo mundo conversa ali, conversa aqui, aí uma pessoa entra na sala, sai da sala. Exatamente. Que tá próximo já do negócios. final do ano, próximo das indicações ao Oscar. O Oscar Buzz vem muito de lá, né? O Oscar vem dali. Então, Toronto é um festival importante pra gente. Eu lembro que Coringa, a primeira vez que começaram a falar de Oscar foi em Toronto. Foi em Toronto, exatamente. Uma dúvida que me surgiu aqui agora. Vocês, quando vocês inscrevem um filme, por exemplo, em Cannes, que é agora, aconteceu agora, né? Em maio. E aí vocês vão inscrever ele em outros festivais também? Ou depende, você estava falando, do perfil do festival para cada Os filme? festivais, não à toa, organizaram um calendário. Ai, que delícia! Então vem um primeiro, vem o outro depois, vem o outro depois, vem o outro depois. A gente escolhe meio que cada projeto, quando ele primeiro tem que coincidir quando ele fica pronto, Tá. para você submeter. Então a gente é um equilíbrio aí desses pratos todos, em função de quando ficou pronto o filme, de quando é a data do festival. Sundance é outro que eu não citei, que nós ganhamos Nossa, com verdade. o Que Horas Ela Volta lá. Participamos 2 vezes na principal de Sundance, um com o Que Horas Ela Volta, Ana Mulaert, Regina Casé, e outro, o Abe, do Fernando Groisten, que tem o Seu Jorge também, e o protagonista do Stranger Things lá, o primeiro Noah. Sim. Ah, sim. Que faz o filme conosco. E a gente, enfim, tivemos em Sundance, que é outro festival nos Estados Unidos, vem ali naquela coisa das montanhas, de um laboratório, começou com um laboratório de roteiros. Percebe que esse festival vamos dizer, é um escritório do, você falou? Monóculo, cafezinho. Monóculo com charuto e assim por diante. E a gente gosta muito. Single barrel. Um exemplo, o motel, por exemplo, que vocês levaram, o Motel Destino que vocês levaram agora pra Cannes. Vocês não vão inscrever ele de novo em Toronto, por exemplo? O festival não, ele vai pegar só a obra inédita. Ah, então Para o filme ter um destaque no festival, Precisa ser único lá. os selecionadores ficam cá entre nós lutando para ver quem vai pegar o filme. Entendi. Pessoas como Karim Ainus, hoje em dia, assim, o Walter Salles, o Kleber Mendonça, pessoas que, a Ana Mulher, alguns cineastas no mundo inverte um pouco. Os selecionadores querem que aquele, né, Aquele cineasta esteja lá com ele. Entendeu? Então existe um pouco essa... mas o meu filme não vai ficar pronto, então tá bom. Então espera pro ano que vem. Entendi. Não, eu já vi de tudo acontecer. Caraca. Espera pro ano que vem, não espera, corre, vai, investe em outro, vai em outro Entendi. festival, aí fica, pede desculpa, fala, não deu pra escrever aquele, vamos pro outro, mas tem um outro aqui pra ti. Então acho que tem um... E aí, quando a gente vai nesses festivais, durante tantos anos, você acaba conhecendo todos os selecionadores, as pessoas dos festivais. Mas, gente, é igual se você for da indústria de autopeças. Você vai lá, Total. você vai conhecer quem faz o para-brisa, o pneu, você está dominando o carro, você domina o todo. Total. Então, a gente ali não é nada... De fato, nós não viemos nem de herança nem de poupança. Nós construímos a nossa história. Então, essa coisa de, tem um lobby, tem uma... Depois de 25 anos trabalhando, indo constantemente, as pessoas param para conversar com a gente. Relacionamentos Claro, importam. exato. Mas a gente tem insistido tantos anos. Não foi assim desde o começo e não é fácil até hoje. Claro. Então é importante que isso fique claro. Bom, e pra gente concluir aqui a nossa conversa, eu queria falar de 2 séries. Calma, concluir nada. Eu quero perguntar de premiação agora. Também, vamos lá. Porque vocês estiveram no M. Sim. Desculpa. Não, tá Mas certo. eu quero concluir. Sim. Que o M é uma outra organização, né? Que a gente Sim. fica muito feliz. Eu sou, enfim, associado. Você é votante do M Sou Internacional? votante do M, vira e mexe, eu participo das rodadas do M para escolher. É engraçado que no M, por exemplo, aqui na América do Sul, a gente vota em projetos de outro continente. Que legal. Eu não voto em nenhum argentino, brasileiro de jeito nenhum. Nossa, eu não sabia disso. E faz sentido. Faz sentido. Não pode ser bairrista, né? Você não pode pegar faz os sentido. europeus para julgar os projetos dos italianos. Sim. Então tive sorte várias das vezes que eu acabei vendo Europa. Então vieram umas super séries várias das vezes, é tudo sigiloso. E aí a gente elege a série que vai passar para a fase seguinte.
Então, de votante, nós também viramos competidores com alguns projetos. A gente sempre inscreveu muitos projetos e ganhamos 2 Emmy na nossa história e estamos aí buscando outros como um reconhecimento. A gente não faz para isso, mas é sempre bem-vindo. Um foi uma coprodução com a França, que é o Crime Time, que é uma série short series, que é uma série até 15 minutos, Olha. que foi filmada no Brasil, feito em coprodução com a França, o Canal Plus, na França, e nós ganhamos o Emmy de série curta. E depois o Ninguém Tá Olhando, Nobody's Looking. Daniel Rezende. Que é uma série Maravilhoso. super Eu inventiva. adorei Ninguém Tá Olhando. Eu adorei. É um barato. É um absurdo você não ter sido segunda temporada ganhando o Emmy Internacional. Cara, a gente pensou a época, até hoje, é um projeto que a gente gosta muito. O Dani tem essa característica de criar universos, né? Nós fizemos o Bingo juntos também, fizemos na HBO outra série, estamos desenvolvendo um projeto futuro. Então o Dani... Você tem série com o Daniel Rezende pro futuro já? Temos. Você pode falar alguma coisa sobre isso aí? Infelizmente, porque nós estamos eu digo assim, o Dani é um dos, assim... Somos fãs de Daniel Rezende. Então, Muito. e ele é um grande amigo. A primeira oportunidade para ele dirigir foi conosco. Uma série para Record. Caraca. Com Milen Cortaz fazendo um delegado danado lá. Eu lembro dessa série. Oh, meu Deus, Fosfosol. Eu lembro dessa série. Que o Johnny Araújo e o Dani dirigem e eu vou lembrar já. Depois ele dirigiu com a gente HBO, enquanto a gente desenvolvia o longa o Bingo, que foi incrível, e assim por diante. Então a gente é muito querido, muito bom. próximo e tal. E aí nós ganhamos, a série foi super legal, tem aquele universo todo próprio, né? Ninguém tá olhando, que são os anjos trabalhando no Brasil. No Brasil é ótimo, mas na filial Brasil... Sim. Ele até contou que ele chegou a tentar trazer o Nicolas Cage fazer uma participação especial. Tentamos, cara, no esse final. animal, Foi muito. A Netflix, inclusive, empolgou com Esse é isso. maravilhoso, Aí fica cara. aqui uma observação. É muito legal também a plataforma, porque muitas vezes eles acreditam em umas maluquices que só do tamanho de uma plataforma como a Netflix que dá pra imaginar uma maluquice desse tamanho. Não, e a né? gente costuma dizer também que os estúdios mais tradicionais, que tem aí 100, 200 anos... 200 não, 100 anos. Tá todo mundo fazendo 100 anos agora. Eles têm um modus operandi muito tradicional e clássico e quadradão. E essas novas, não. Eles estão assim, vamos ver, vamos tentar. É isso. O não a gente já tem. Eu acho que essa mexida muito legal, parte do nosso mercado hoje em dia. Acho Sim. que todos os grupos de comunicação estão repensando. Vocês aqui falam muito disso e sabem, existe um vende, compra, une, junta. A Fox foi comprada pela Disney, que depois Não, a Disney tá parado aí. Aí a Warner, que foi pra dentro, comprou a HBO e vem a Discovery, os grupos, aí vira o Max. Para nós, tem menos essa aflição, porque nós contamos histórias e produzimos histórias. E sempre vai precisar de história. Sempre vai precisar. Sempre vai precisar, não tem. Então a gente tá aí para trabalhar como melhor se organizar. Agora, as plataformas mexeram bastante nesse tabuleiro, mexeram. Principalmente porque uma das coisas que eu atribuo é que a Netflix e a Amazon vieram de um business ligeiramente diferente do entretenimento. Exato. A Netflix, primeiro locadora, depois se especializou muito em tecnologia. E isso deu um diferencial para a Netflix enorme de chegar numa plataforma já com a tecnologia tão avançada. E eu não digo tecnologia só de... Lembra, há alguns anos atrás, falava, a Netflix é muito mais fácil de navegar e tal. Agora as outras estão já muito A próximas. Netflix ainda tá na frente pra caramba. Ainda Ainda é que Pra caramba. já melhoraram, as outras já melhoraram, mas a Netflix está muito na frente. Mas eu diria que não é só nessa parte de navegação. É também na tecnologia de produção, que eles levaram a sério como é que se produz e criaram ali esse modus operandi mesmo, essa característica de como se organizar. E a Gulani já vinha, como eu disse, adaptada a trabalhar com televisões e acabou que a gente hoje espelha na produtora os departamentos de uma plataforma. Por isso que a gente trabalha tão bem com as plataformas, porque a gente tem pessoas no nosso time que atendem às diversas demandas dentro de uma plataforma. Muito bom. demais. Não, mas eu queria falar de duas Agora eu deixo histórias. você encerrar. Uma que eu acho que você não pode falar muito e outra que eu acho que você pode, que é Cena
tô muito interessado em Cena, em Sintonia, que é a série mais popular brasileira da Netflix, né? E Cena eu queria falar porque a Rádio Peão, ouvi falar por aí, que tem esse título, né? De a maior série nacional do Brasil já feita. Quando eu penso isso, eu penso, é a série mais cara já feita. O Cena ainda não é o momento da gente divulgar e falar. Tá cedo, isso né? Tudo Não, isso tudo é liderado pela Netflix, é uma dos combinados e da parceria. Mas a Ana Carolina, nossa amiga, ela deixa você falar. Ela, maravilhoso, maravilhoso. Não, mas o que eu tenho para falar, acho que pode se dizer, no contexto aqui, é bacana que se fale, porque nós sempre vislumbramos um projeto biográfico do Ayrton como um projeto vencedor, que poderia ser vencedor. E nós nos aproximamos quase 10 anos do Instituto Ayrton Senna e da família e criamos uma relação incrível com eles. Então a gente produz também o Seninha para o Gloob, Ai, que que é uma animação. A gente produz outros conteúdos junto com o IAS, mas essa sim era o nosso carro-chefe. E cá entre nós, a Netflix nos escolheu nesse sentido. E encampou o projeto, liderando o projeto hoje, e o projeto teve a chance, como uma plataforma como a Netflix, de ter o tamanho que ele precisava ter. Porque, vamos combinar, um dos esportes mais caros do mundo, que acontece em tantos países diferentes. É uma Você loucura. Nomes maiores, dos maiores nomes do mundo. Você pensa em Brasil, esportista, Pois é. você pensa no Senna. De novo, eu gosto de comparar com o circo, porque o cinema, o audiovisual, e o circo da Fórmula 1, que você Total. desmonta e vai montar o mês que vem em outro país, e assim insano. por diante. Até aquela estrutura em Bahrein numa semana e na França em outra, é uma loucura. Exatamente. E aí ficou uma série, sou suspeito para dizer, mas está ficando muito linda, vocês vão adorar. Já tá em pós, né? Já filmou tudo. Tá em pós-produção, a Netflix já anunciou a data de estreia em novembro, se eu não me engano, 29 de novembro, já tem um anúncio da Netflix. Dá uma angústia saber que tem a data, mas não tá pronto ainda? Cara, a gente lida com isso o tempo inteiro, porque cinema audiovisual também é prazo, né, gente? Vamos se atentar a isso. Tem uma hora que tem que decidir. Audiovisual é dúvida, você vai se questionar, mas você tem que decidir alguma hora. A mesma coisa na época que você está escrevendo, filmando ou pós-produzindo. Então agora a gente já está enxergando lá de trás para frente quando tem que estar pronto. Para passar para outros temas e assim para falar de cena, eu acho que um grande presente que o público vai poder se deliciar é a escolha do Gabriel Leone. Cara, ele tá muito em alta, ele é muito bom. Ama ele. Cara, que ator completo. Não, e que pessoa incrível. Pessoa incrível. E assim, nós trabalhamos com, vocês podem imaginar, com muitos atores estrangeiros. E dos nortes da série era ver a dedicação do Gabriel. Deve ser um peso enorme pra ele como ator. Colocar o capacete do Ayrton Senna Mas numa deixa eu falar. série de televisão, né, Aí cara? Que loucura. eu conheci o Gabriel pela primeira vez na CCXP quando ele tava promovendo o Dom. Sim. De Que Prime já Video. é um barrão também. Mas personagem... ele tava começando ali, sabe? Então eu conheci ele ali no comecinho, aí já fui entrevistar ele de novo pra segunda temporada, e agora a gente foi pra terceira, eu fui fazer lá no Rio de Janeiro os especiais pra eles. Ai, que legal. Apresentar, mediar ali. E ele tá a mesma pessoa. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Então, mas é essa uma das características. Mantenha o basal, mantenha a humildade, sabe? E ele é um dos maiores atores brasileiros de agora. Não, e vocês viram anunciado que eu acho que ele vai fazer Cidatel? Sim, é. Que é a maior série da Amazon. Da Amazon, Não, né? ele tá É uns aqui, ó. orçamentos insanos da Dell. Fez Exatamente. Ferrari agora. Fez Ferrari, enfim. Então, é que Ferrari não chega nem perto do Senna. Mas não, tô brincando, desculpa. Aqui, Maravilhoso. Não, mas você acha que Senna vai ser realmente um produto televisivo que as pessoas vão ficar impressionadas pela sua grandiosidade? Você fala, aqui, pela sua experiência, podemos dizer que esse é um negócio diferenciado? Eu acho que sim, eu tô assim, A muito ansiedade só satisfeito, cresce. tô muito agradecido da equipe do elenco que a gente construiu isso junto, muito agradecido pela parceria com o Instituto Ayrton Senna e principalmente pela uma plataforma como a Netflix que realmente, cara, quando você vê uma plataforma desse tamanho, organizada do jeito que eles são em tantos países, voltando a energia por completo, eu digo, com todas as suas potências, para um show brasileiro, dá uma realização muito legal. Então é de tirar o chapéu mesmo. Porque no fundo, gente, o que eu acho muito legal
é a gente, um país sem cinema, hoje melhor dizendo, um país sem audiovisual, é um país sem identidade. Se a gente ficar só assistindo projetos de língua inglesa, então já alfabetize em inglês. Total. Quer dizer, nunca isso. A gente devia estar, ainda bem que na escola do meu filho tem Tupi-Guarani, porque querendo mostrar de onde a gente é, de onde a gente, né? Então, acho que é importante ter os nossos ícones, as nossas histórias refletida no nosso cinema, no nosso audiovisual. Eu tenho a teoria da conspiração que a Netflix ainda vai adquirir os direitos de exibição da Fórmula 1. Olha, cara, você sabe que o esporte hoje em dia... Eu tenho essa teoria da conspiração. E o esporte hoje em dia é um pilar de bastante disputa dentro do streaming. A gente fala aqui toda semana não de só por alguma isso, coisa. mas pelo fato de Drive to Survive é tão popular na Netflix. Sim. Então, tá tudo no algoritmo deles lá. A Cena, obviamente, vai ser um produto que nós brasileiros vamos amar, mas essa é uma série que vai viajar o mundo muito bem. Eu ia falar brasileiro vai amar, mas o Senna é o ídolo do Lewis Hamilton. Isso vai viajar o mundo muito bem. O mundo inteiro conhece esse cara. Em vários lugares. Pô, e tem uma distribuição de 290 países, sei lá qual a Netflix tá hoje, deve ser como uma produtora, você saber que o seu projeto tá lá pra tanta gente no mundo, né? É incrível. É muito legal. E indo pra uma outra ponta, o Sintonia, que aí nós estamos falando de São Paulo, de um Brasil bastante misturado. Nós estamos falando da Quebrada. É uma série em que a Gulani entrou a partir da segunda temporada. São 5 temporadas. Nós fizemos a segunda, a terceira, a quarta e estamos entregando a quinta. É um projeto muito especial para a Netflix também, porque ele me parece que é um das grandes audiências do canal. Os criadores, o Condzilla é uma pessoa que veio de dentro, conhece aquela realidade, criou junto com o Guilherme uma série que tem um trio muito sedutor. Conhecemos ele, a gente entrevistou o elenco já, a molecada muito boa. Muito boa, muito bom. E aí o cara do crime, o cara da música e a moça da igreja, e eles vão transitando. Então, assim, a quinta temporada, a gente não pode dar spoiler, mas assim, a Netflix não anunciou quando entra no ar. Entra no ar, já tá meio... Já é meio... Quando pinga no catálogo. Pinga, né? Exatamente, quando chama lá na tela. Mas a gente já filmou, a gente tá super contente, é muito lindo. Foi uma nostalgia. Vai ser a última? Ou não tá nada disso, não tá definido ainda? Olha, foi anunciado como o corre final. Eu lembro de ter ouvido isso em algum lugar. O corre final. Agora, então... Tudo está indicando que é a última e a gente então teve esse tom melancólico ali no final, que todo mundo tava... Mas uma sensação também de que legal, construímos. A gente brinca que tem a família Sintonia. Porque, cara, se você pegar o Sintonia, e a série usa disso de vez em quando, você tem mais ou menos aquele filme Boyhood, lembra? Sim. Que o cara filmou em 12 anos e os atores crescem. Sim. E no filme você vê o ator crescendo. É inacreditável. Vira, né? Uma família. Sintonia é a mesma coisa. Sim. Os caras têm lá, Tem 7 anos, o ator pequenininho e o ator, o Cris, adulto, o JP, a Bruna, enfim. A Bruna é uma mulherona hoje em dia, começou com uma criança. Exatamente, os 3 praticamente, assim. E a gente é muito contente em produzindo o Sintonia, conhecendo cada vez mais São Paulo. Eu diria que nós filmamos em muitos lugares do Brasil, vários lugares do mundo. Agora, São Paulo... é raro você passar por um bairro que eu não lembre. Pô, ali que nós temos tal coisa. Caraca, que da hora. Teve aquela diária ali. Teve tal coisa. Ih, ali deu uma confusão. Nós fomos pra Itaquera, filmamos uma coisa lá do Geraldo Filme, Seu Nenê da Vila Matilde. Aí vai vindo, vai puxando. Então isso também é gratificante, ter uma relação com a cidade de carinho, porque serviu pra gente contar histórias tão relevantes que muitas vezes eram histórias tristes, mas... É para isso que serve o audiovisual, né? Agora, eu quero puxar uma coisa para encerrar de verdade. Que a gente estava conversando aqui antes das câmeras rodarem, e você estava falando de uma animação chamada Arca de Noé, que eu quero saber um pouquinho mais aqui. Tô porque tão feliz você com falou esse um pouquinho e eu quero mais. O elenco dos dubladores tá meio absurdo, eu acho. Tá absurdo porque são animais dos nossos personagens, a maioria, fora Noé, a esposa do Noé e a neta do Noé, não tem mais ser humano. E Deus.
Tá. que a gente não pode dizer direito, não dá pra categorizar Como direito ser humano. qual é a categoria. É. Mas aí fora isso é tudo animal. Então é inspirado, Arca de Noé é um filme de animação que nós fizemos, é um projeto da Gulani junto com a Videofilmes, a produtora do Walter Salles, que nós conversamos com a Suzana, filha do Vinícius, e ela confiou na gente para fazer a história do álbum, dos poemas e das músicas do Vinícius de Moraes, A Arca de Noé. Nossa Era Senhora. uma casa muito engraçada, não tinha teto. Ou então, Leão, 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 é o rei daí. Então, essas músicas foram várias gerações crescendo com essas músicas. É arte, com entretenimento, com coisa para criança. Imaginário brasileiro. Imaginário brasileiro total. E nós, apaixonados tanto pela poesia quanto pela música, entendíamos que cabia um filme. Aí começa. Se longa-metragem é longa-metragem de animação é muito longo. Tem até uma brincadeira que vocês vão ver no filme, que vocês olham lá depois, no final dos créditos, tem lá, filhos gerados durante... Aí ele põe o nome dos bebês. Eu amo isso, eu fico esperando em filme de sabe, você animação, eu conhece. fico esperando. E são tipo 10, 15 O bebês. Vicente, o meu filho de 8 anos, hoje, ele tá lá no crédito, porque esse filme tem 10 anos, então quando a gente começou, Meu o Vicente não Deus. tinha sido nem concebido. Gente. Então é um barato. Então é um filme que demora, porque realmente demora. Nós achamos um parceiro pilar também na Índia, é uma coprodução com a Índia. que da Para quem não hora. sabe, a Índia é um hub de animação. A animação ela precisa de um volume de pessoas para animar. Então você tem Taiwan como um hub de animação, Canadá, a Índia. O Brasil podia ser. Falta política pública, o Brasil podia ser, tem muita gente talentosa, tem população, a gente podia ser um lugar que faz aquela parte da animação que é a repetição. Porque não é... esse filme é interessante porque toda a parte artística é liderada pelos brasileiros. Então nós que desenhamos o Aloy e o Sérgio Machado dirigem o filme, o Sérgio escreve o roteiro também, com um time enorme de animadores, com a NIP, que são nossos parceiros de animação. Então ali a gente... Foram também... quase que meses, anos, para definir o estilo do bonequinho, do ratinho, do outro ratinho. E a sinopse curta, que são a Arca de Noé, Deus manda um recado para Noé e fala, a casa caiu, eu vou inundar geral, constrói uma arca, coloca um de cada espécie, uma fêmea e um macho de cada espécie, vai para o mar porque vai inundar tudo. Noé fica já mais branco ainda o cabelo. Ctrl Alt Del. E começa a organizar, montar a arca e organizar. Isso é bem rapidinho o prólogo do filme. 2 ratinhos que faziam música, que é o Tom e o Vini, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, mas na animação a gente não fala isso explicitamente, mas é o Tom e o Vini, são inseparáveis, uma dupla inseparável, que canta, que fazem música. E eles começam a ficar deprimidos. Eu não vou sozinho, eu não vou sem você, eu não vou sem você, eu não vou... Aí eles têm uma ideia genial, que é um se vestir de mulher. Aí eles vão entrar lá, estão entrando no bar, tá lá o hipopótamo entrando, tudo quanto é bicho entrando, estão os 2 ratinhos entrando, vem uma ratinha. Que palhaçada é essa que vocês acham que vão me deixar de fora? Aí um deles, o Vini, fica mal e fala, vai você, Tom, vai você com ela, tal. E ele entra e o Vini fica de fora. E a arca sai embora. De repente vem uma barata, a cucaracha, que vem falando, la barquita, promoção, que não pode pegar, que vem na barquita. E aí a barquita tem formiga, pernilongo, lesma, todos os animais que Noé não preocupou em levar. Noé falou, esses daí não precisa. Então começa aí a brincadeira É uma do barata filme. coiote. E aí, exatamente, que vai fazer a travessia. Aí enche e, óbvio, a barquita vai salvar a arca grande. E quando o ratinho vai lá pra dentro, talvez esteja dando um pouco de spoiler demais, mas não é tanto. O Vamos povo lá. atrás da câmera tá assim, ó. Não. Chega! Mas é porque Não, tá bom isso aqui vai ficar, a galera vai querer eu ver acho só que isso vai aqui. ver, eu acho, porque tem a ver. Tá bom. Aí eles, inclusive, porque aí depois o barato é como se resolve. Eles resolvem fazer um campeonato de música, um festival de música dentro da arca. E aí isso vai resolucionar a história Muito bom. e vai ter Que lá incrível. um caminho muito legal. Então, Conta das vozes. bom, Você pode falar das... posso. Então tá. Vini, Marcela Diné. Gente. Tom, Rodrigo Santoro. Nossa. A netinha do Noé,
que resolve um monte de parada, Alice Braga. Cara, só. Muito legal desses 3, porque uma animação desse porte a gente lança em vários países do mundo, em várias línguas. E os 3 têm um inglês muito bom. Então eles fizeram as 2 vozes. Eles fazem em inglês e em português. Perfeito. Sensacional. As canções em inglês, em português, são muito mais legais. Porque tem toda a virada, toda a pegada, mas tem a versão lá que a gente lança no resto do mundo. E aí tem uma constelação de gente, assim, de Bruno Gagliasso, a Giovana, a Débora Nascimento, a Ingrid Guimarães, a Heloísa Perricet, aí depois a voz de Deus é do Seu Jorge. Excelente. Melhor voz de... Excelente. Quem é Morgan Freeman na fila do pão? Desculpa, assim. Breca, né? Se Milton Nascimento não tá aí pra fazer, que seja o Seu Jorge. O Milton ficaria, acho que... a gente poderia até ter chamado o Milton, olha aí, era uma opção, outra opção. Maravilhoso. Mas de qualquer forma, é um filme que está muito divertido e todos os... Aí precisa ver o que teve de gente, atores conhecidos nossos de tantos anos, assim, do Sérgio. Deixa eu fazer alguma coisa. Aí vinha para fazer o passarinho que entra e faz 2 frases no filme. Que incrível. Mas tem essa constelação de talentos. E o que é muito legal, um filme para a família toda. Nossa, dá para sensacional. levar criança, segunda, terceira, quarta, quinta idade, quem você quiser levar ali, avô. Esse ano ainda? 20 e final de outubro a gente faz uma coisa muito legal que a gente inaugura esse ano na Mostra Internacional de São Paulo, a Mostrinha. Que são filmes infantis. Que legal! Com 2 projetos que a gente empreendeu. Um, que era com outra produtora, mas nós fizemos muito de perto, o Castelo Rá-Tim-Bum. Que então remasterizou o filme para mostrinha. E o outro, inédito, Arca de Noé. E assim vão ter outros títulos. Legal. Então lança na mostra Sensacional. e depois parte para o cinema nos melhores cinemas do Brasil. A partir de outubro. Sensacional. Caio, muito obrigado. Muito Foi um obrigado. prazer ter você aqui com a gente. Que baita aula, que prestígio. Que legal ter esse vislumbre de como a roda realmente está girando aí no audiovisual brasileiro. Obrigadão, foi muito Já fica bom. aqui o convite pra você voltar mais vezes também, pra trazer mais novidades. Quando daí puder falar mais de cena, volta também. Eu quero você e o Gabriel aqui falar de cena. Exato. Que legal, vamos Eu quero combinar. Paula, já, Faz por favor, acontecer. faz acontecer, Maravilhoso. cara. Eu que agradeço vocês, muito legal realmente esse astral que vocês falam, esse conhecimento que vocês têm. E para além disso, eu acho que é tão importante esclarecer para a audiência, né? Porque o poder do entretenimento e das narrativas é pro bem e talvez não tanto pro bem. Então Sim. é importante que seja revelado um pouco de que, gente, todo mundo carne e osso, o audiovisual é mais uma empreitada. Então vamos estar atento, vamos, acho que, selecionar o que a gente assiste, tomar cuidado com conteúdos falsos. Esse negócio de fake news hoje é uma loucura, você acreditar em narrativas construídas para uma coisa que não é um entretenimento ou que não é agregador. E eu acho que o trabalho de vocês traz bastante clareza, além de entreter e divertir. Valeu, muito sensacional. Obrigada, Caio. Obrigadão, Obrigada Caio, mesmo. valeu. Volte sempre. E que papo gostoso, né, Alinoca? 1h30 de papo. É pouco. Você só consegue sustentar com uma pessoa que tem um Manja CV muito. do tamanho Caramba. daquele homem. Muito obrigado, Caio. Que papo maravilhoso. Tagarellers, vocês são privilegiados. Não tem outro podcast no planeta Terra com esse nível de conversa. Eu tô assim, no céu com esse papo. Eu também, eu quero que ele volte, porque é isso, assim, eu quero ouvir mais de cena, eu quero ouvir mais de Arca de Noé, eu quero ouvir mais de Sintonia, 5ª temporada, e do que mais eles produzirem. Cara, vocês viram o tamanho ali do portfólio da Gulani, do próprio Caio, do Fabiano, enfim, mas é um negócio, assim, surreal. Que aula que Muito foi legal, a conversa muito de bom. hoje, né? Ó, e atenção para o calendário das próximas semanas do Falando de Nada. Nós estamos aqui há 2 semanas do M. Dia 15 de setembro acontece o M. A Linoca estará ao vivo na TNT e HBO Max para vocês acompanharem de pertinho. E eu estarei com a Isabela Boscov e convidado especial secreto Eu já sei no quem é. YouTube. A Linoca já sabe, já contei aqui para ela. Então não perca a nossa cobertura do M. Mentira, você não me contou nada. Quem me contou foi convidado especial. Tudo bem, mas eu confirmei. Entendeu? Essa pessoa vai estar com a gente. E
tem uma parada na nossa live do Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, porque eu dei uma bufada, porque eu tô correndo atrás. Eu tô o quê? Escrevendo Maratona. roteiro. Eu tô maratonando, eu tô escrevendo os textinhos ali, pá, não sei o que lá. Mas eu tô muito ansiosa. Vai ser muito bom, Eu tô sério. muito ansiosa de voltar pra TNT, pra Max, com todas as novidades de M, assistir a premiação ao lado da apresentadora Ana Furtado, que vai ser Vocês muito, duas muito ao legal. vivo, né? Nós duas ao vivo, Carol Ribeiro no tapete. Acho que ainda não anunciaram um convidado O pré-show, não me especial, lembro do pré-show. Mas na transmissão ao vivo, a Linoca e Ana Furtado. Isso. E eu queria... Ó, gente, é 15 de setembro. Vocês Domingão, têm 15 que de setembro, assistir tem que assistir. pra me dar de Ó, presente, de aniversário. É um olho no Max vendo a Linoca e um olho no YouTube vendo a Isso. Boscov e eu. Nós somos a segunda tela, a Linoca é o principal, é a transmissão. A gente não vai exibir a premiação. Vocês querem ver os discursos, querem ver a galera assistir? É no Max, com a no Linoca. Max, A gente vai estar só comentando em cima. Então é legal vocês fazerem essa estrutura de 2 telas já. Né? Correto. E assim, a Linoca, eu não posso confirmar nem negar, mas talvez quem assistir na nossa live no YouTube terá a chance, talvez, de ganhar 1 ano de algum streaming de graça. Eita, que delícia. Só isso que eu vou falar. Só isso. Você vai ter a chance, então não perca a nossa live no YouTube, que vai ser animal, tá bom? Que delícia, Aí, hein? pensando nisso, como nós temos esse compromisso aqui no dia 15 de setembro, nós vamos facilitar a nossa vida. Na semana que vem, nós vamos fazer, vai ao ar um episódio especial do Falando de Nada, que na verdade nós estamos gravando hoje. Vocês vão ver que a gente tá com a mesma roupa. Só que a gente teve 2 entrevistas hoje, então deu muito certo. Então nós vamos ter uma entrevista no programa da semana que vem, nós estamos filmando hoje, e a gente vai aproveitar e vai ler todas as perguntinhas marotas, todos os pics que vocês mandaram na semana que vem. Aí, na semana pós-M, né, vai ser depois do dia 15, 16. não teremos Falando de Nada, teremos essa semaninha de hiato, porque a gente vai estar virado no girar, a gente não vai conseguir. Não só isso, mas eu vou viajar A Linoca também. estará numa viagem international. International. Que em breve vocês saberão. Vocês acham que a vida é tranquila? Não é não. O que eu tô correria massa. correndo atrás do M pra apresentar o M no dia 15, pra viajar no dia 16 e é isso aí, meu filho. Aí você volta na outra semana? Eu volto no domingo, chego aqui na segunda de manhã. Ixi, então também já não vai ter 2 semanas sem Falando de Nada. Não, dependendo do horário que eu chegar, se eu não tiver muito moída, se eu conseguir aquele famigerado upgrade, quem sabe eu não colo aqui. Tá bom? Então a gente conta com o engajamento de vocês. Você viu lá a publicação nas redes sociais da TNT, HBO, Max, vai lá na TCL Linoca, vai ter os materiais promocionais na minha rede da Boscovia, vai lá comentar também, assistam, comente, use as hashtags, a gente conta muito. Essa é uma das comunidades mais engajadas que a gente tem em todo o nosso ecossistema, que são os tagarelas. É verdade. Alrighty? Beijo, meus amores. Tchau!